parte 2 da Anunciação da Umbanda. Então paramos falando do preconceito que havia naquele momento, naquele período. Então eu vou agora resumir para vocês o que acontece no momento ali da Anunciação. Primeiro, lembrando que estamos falando de um rapaz branco que pretendia seguir carreira militar, de uma família de classe média, da sociedade ali do meio carioca, onde ele tinha membros da sua família, um era padre, outro era médico. Então, assim, dá para se ver que eles têm uma posição bem colocada, bem resolvida financeiramente, socialmente, tá? Bem estruturado ali, né? Então, isso tudo é necessário para compreender. Temos que aprender a refletir sobre as coisas e, quando estudarmos religião, sempre pensar o contexto sociocultural, o momento histórico em que as coisas acontecem é importante para compreendermos o porquê que algumas coisas acontecem de determinada forma. E aí, a Zélio, primeiro ele começa a manifestar, tem umas manifestações, parece doente, chegou até a ficar internado. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acredito que você já tenha ouvido essa história diversas e diversas vezes, né? Mas só para lembrar como se deu esse processo, ele começa a ficar adoentado, e aí algumas vezes ele manifestava com alguns trejeitos estranhos, arrastando o corpo como se fosse um velhinho, né? E aí outras vezes parecia um indígena, assim, parecia um... tem até uma parte que descreve como se ele tivesse parecendo uma... Eu vou falar onça, mas não é muito bem isso não, sabe? Mais um arisco, assim. E ele foi levado ao o médico, que é parente, né, dele, se não me engano é um tio, e ele disse que ele não estava maluco, né? Então disse que ele estava bem, não tinha questões mentais, psicológicas, nada disso. Ele foi levado num padre também, parece que é um tio. Falo parece porque é o que eu estou me recordando, né? Mas é um parente, e ele disse que ele não estava possuído. E aí ele foi levado, tem até uma cena em que ele está acamado, não consegue se levantar, não consegue nada na casa dele. De repente ele levanta e ele fala que no dia seguinte ele ia ficar bem, que ele ia, acho que andar, e enfim, isso acontece. Por fim, ele é orientado através de um amigo da família a ir num centro espírita kardecista, e assim acontece, a família leva ele, tá? Ele tem 17 anos, a família leva ele. Nesse centro, estava acontecendo a reunião, né, que tem o estudo e tem lá as manifestações aos moldes kardecista. Em determinado momento, começam a haver manifestações de alguns espíritos, diferente para aquele povo do centro kardecista. E quando eles percebem que são espíritos de ex-escravizados, né, de pretos da senzala, de indígenas, né, de nativos daquela terra, dessa terra, tô falando de anos atrás, mas dessa terra, eles expulsam, tá? Por que eles expulsam? Ora, estamos falando de uma sociedade preconceituosa, e que na cabeça deles, no entender deles, cultura estava associado ao estudo, cultura estava associado ao conhecimento, aos moldes ocidental, né? Então, assim, ocidental que eu falo ou você sentou, aprendeu a ler, a escrever, a conhecer, você tem conhecimento, né, acadêmico para passar, ou você não tem nada para passar. E o povo, os espíritos ali que representavam as pessoas que viveram a situação da senzala, ou seja, da escravidão, e os indígenas que também passaram por esse processo, um período um pouco menor, mas passaram por esse processo, e por um processo diverso também, tão doloroso quanto, para eles não tinha conhecimento a passar. Então, por que eles vão manifestar o que aqui? Vir por vir, sem trazer conhecimento, sem trazer grandes anunciações no sentido de informações do mundo espiritual?
não importa. Eles são expulsos. E nesse momento vem o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio Fernandino. E aí ele começa a falar, questiona por que os espíritos estão sendo expulsos. Tem uma cena que é muito bonita, em que ele vai na área externa da casa, pega uma flor, coloca na mesa, né? Então aí já temos um primeiro elemento de Umbanda, é muito simbólico isso, porque depois as flores, as ervas, os elementos, eles se fazem presente na Umbanda. Considera-se o primeiro elemento, a gente lê muito, o primeiro elemento, o cachimbo do vô, mas na verdade, se você parar para pensar, o cachimbo do vô vem no contexto já da gira, né? No contexto da anunciação, nesse sentido que estamos conversando, é a flor que é colocada na mesa. E aí ele fala e ele anuncia que no dia 16 de novembro, então a anunciação é no dia 15, e o primeiro trabalho, que hoje chamamos de gira, é no dia 16 de novembro, tá? Vai acontecer a gira de Umbanda, e que ela está aberta a todos, e que lá ninguém vai ser recusado, expulso, né? Então tá aberta a preto, branco, pobre, rico, o que for, né? É o que ele deixa claro. E que o objetivo é conduzir, orientar, ou seja, o objetivo de toda religião, religar o ser a Deus, através da manifestação do Espírito para a caridade, tá? E assim é feito. No dia 16 de novembro, os próprios membros do kardecismo dessa casa se fazem presente, porque eles querem ver se é verdade ou não, e acontece o primeiro trabalho anunciado de Umbanda, ou seja, a Umbanda é anunciada quanto uma religião. Falar de anunciação é diferente de falar de surgimento da religião. Então, podemos falar, ela surgiu aí, podemos falar que um molde, um modelo, né, com mais detalhes, começa a ter um princípio, digamos, mais aberto aí. Agora, se o objetivo da Umbanda, né, se o centro, o cerne ali da Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, isso eu tô pegando um foco que foi colocado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, a presença do espírito para a caridade, prestar a caridade ao próximo, nos cantões do Brasil, nos cantões do Rio de Janeiro, nos cantões por aí, as pessoas que manifestavam, né, recebiam pretos velhos, caboclos e muitas entidades que hoje identificamos que já eram espíritos que hoje denominamos os Exus, estavam ali para prestar a caridade, porque se faziam atendimento, se auxiliavam o próprio médium, os familiares do médium e os vizinhos e a comunidade, todos aqueles que precisavam, estava se prestando a caridade. Então, pode não ter sido anunciado através dessas pessoas, como não foi, porém, eles já estavam trabalhando. A estrutura da Umbanda que conhecemos, não estou falando de doutrina, minha casa tem uma doutrina, a casa de outra pessoa tem outra doutrina e por aí vai. Estou falando da estrutura maior, porque quem faz essa divisão somos nós. O objetivo da entidade é auxiliar o próximo, auxiliar o próprio médium, auxiliar a comunidade mais próxima e assim ir crescendo o auxílio, tá? De todas, estou falando de entidade de luz, ponto. Todas, tá? É a prestação da manifestação para prestar a caridade, isso não mudou. Agora, vamos pensar novamente no contexto sociocultural. Vocês acham mesmo, gente, acha mesmo que se tivesse sido feito por uma pessoa preta, teria se dado ouvido, teria se dado crédito, teria se sido estudado, anotado, pesquisado, divulgado, sido o Auê que foi, né? Que bom que foi o Auê, mas não teria. Estamos falando de um pós-abolição. Estamos falando de um país onde muitos lugares do Brasil tinha muitas pessoas que ainda estavam como escravizados. Estamos falando de um país que até hoje é preconceituoso. Estamos falando de uma classe dominante que não esconde o seu desdém, o seu escárnio, né, pela pessoa preta, pelo povo preto. Então, assim, a importância da anunciação através de Zélio vem para o crescimento da Umbanda, mas não é o surgimento.